Como se antecipava, o governo americano anunciou hoje mais uma rodada de imposição de tarifas comerciais, atingindo cerca de 60 países, passa de 60. O Brasil está entre eles, mas estão também outros que a gente poderia designar como tradicionais parceiros dos Estados Unidos. Países como Japão, Coreia do Sul, Índia, Canadá, Reino Unido e o bloco da União Europeia. Trump alega que todos os atingidos estão envolvidos de uma forma ou de outra com, aspas, trabalho forçado. A alegação é apenas um subterfúgio para dar um drible na Suprema Corte americana, que tinha negado a Trump em fevereiro o uso dos instrumentos legais que utilizaram até ali para os seus tarifaços. Trump acha que descobriu a fórmula mágica para reindustrializar os Estados Unidos, obter receitas para compensar cortes em impostos, rebalancear os termos de trocas comerciais em escala global em favor dos Estados Unidos. E, de quebra, aqui e ali, acha que com tarifas ele obtém também objetivos puramente políticos. Esse foi especificamente o caso do Brasil, quando ele impôs o primeiro tarifaço contra nós, pouquinho mais de um ano atrás. O que Trump arrisca é perder em toda essa linha. Os americanos vão pagar mais caro, a reindustrialização não está acontecendo, os parceiros comerciais vão se rearranjar em novas alianças, tratando de evitar os Estados Unidos. Mas as consequências mais graves, provavelmente de mais longo prazo, virão em outro âmbito, que é mais abrangente, é o âmbito da geopolítica. O que Trump escolheu para impor sua visão de mundo não foram apenas instrumentos de força, sejam esses instrumentos comerciais ou militares. Ele optou pela imprevisibilidade, pelo desprezo por alguns elementos básicos que constituem a força de qualquer grande potência. É a confiança no que foi dito, assinado ou combinado. Nós vamos tratar nessa edição do WW hoje também das mais recentes consequências da guerra de escolha de Trump contra o Irã no mercado de energia, especialmente o de petróleo. Antes, aos participantes da roda nesse momento, nós temos lá, remoto diretamente de Nova York, conosco, o analista político Brian Winter, editor-chefe da revista America's Quarterly. Brian é também o vice-presidente de política do American Society and Council of the Americas. Obrigado por estar conosco. Boa noite aí em Nova York para você, Brian. Boa noite, William. Diretamente de Blumenau, Caio Junqueira. Boa noite, Caio Junqueira, de Blumenau hoje. Depois ele vai dizer pra gente o que ele Boa noite a todos. O que ele descobriu lá em Blumenau. Vou voltar com chocolate. Chocolate? Tem chocolate em Blumenau, cara? Ele tá Tem rindo, bastante. Tem bastante. É. Ok, já entendeu, né? Daniel Hittner, boa noite. Thaís Herédia e nosso Lorival Santana aqui desde o começo conosco também a bordo. Os Estados Unidos confirmaram a sobretaxa de 12,5% contra o Brasil, entre outros países, como eu citei. Essa taxa foi meio que horizontal, entrou todo mundo na mesma. As acusações são relacionadas a trabalho forçado. Esta, no nosso caso, ela vem em cima daquela de 25%. O Palácio do Planalto voltou a falar em reciprocidade, através de legislação específica. Mais detalhes com o repórter Danilo Moliterno, de Brasília. Boa noite, Danilo. Boa noite, William, e a todos que estão conosco aqui no WW. Uma resposta do Palácio do Planalto que já estava preparada há dias, que foi apresentada de maneira célere e que tem também esse tom político que fica evidenciado e, novamente, essa menção à lei de reciprocidade. Mas vale a gente dividir em algumas sessões essa resposta do Palácio do Planalto. No primeiro momento, a gente tem novamente o governo rechaçando essas tarifas que foram impostas e voltando a reiterar aquela avaliação de que essas taxas impostas sob a argumentação de trabalho forçado não são meritórias, mas somente utilizadas para substituir aquelas taxas anteriores que foram impostas pela Suprema Corte norte-americana. E aí, no segundo momento, a gente tem uma argumentação um pouco mais técnica por parte do Palácio do Planalto, em que indica que enviou, por meio
do Ministério do Trabalho e Emprego dados e informações aos Estados Unidos e que tem uma série de compromissos firmados no âmbito da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, no que diz respeito ao combate ao trabalho forçado, tanto direto quanto indireto na sua economia. E aí, numa última sessão, a gente tem o Palácio do Planalto indicando que vai fazer o acionamento da OMC, mesmo com a Organização Mundial do Comércio estando paralisada há anos, e também fazer o acionamento da Lei de Reciprocidade, que foi aprovada no Congresso Nacional. E a gente fala que há um tom um pouco mais político nessa sessão, porque o que a gente ouve nos bastidores entre os auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é de que, apesar de haver a possibilidade de o acionamento do início desse processo de reciprocidade, a avaliação de que dificilmente haveria espaço para levar, de fato, esse mecanismo ao seu acionamento, de fato acionar ao fim e ao cabo este mecanismo, até porque há um grande risco de retaliação por parte dos Estados Unidos. E vale a gente falar um pouquinho também sobre o que foi essa decisão do USTR. Basicamente, existia no governo brasileiro e entre os setores da economia 3 dúvidas. A primeira sobre se, de fato, o Brasil seria atingido com a taxa máxima de 12,5%, o que era esperado e aconteceu, se haveria cumulatividade com a taxa de 25% anunciada na semana passada, o que também aconteceu. Setores como calçados e máquinas e equipamentos vão ser atingidos por essa cumulatividade. E terceiro, se haveria uma lista de exceções diferenciada. O que a gente ouviu numa entrevista do ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias, é de que cerca de 2.000 produtos brasileiros não vão ser atingidos tanto pela taxa de 25% quanto de 15%. O ministro falou também sobre a possibilidade de acionamento da Lei de Reciprocidade. Vamos ouvir um trechinho? O Brasil, no momento certo, a partir da orientação do presidente Lula, vai fazer valer esse instrumento legal de proteção da sociedade brasileira, de proteção do Brasil. Mas vai também, como disse o presidente Lula, e ele orienta nesse sentido, continuar negociando para quê? Afaste a imposição dos 25% que já foram decididos naquela sessão própria do Brasil e a gente possa ter, nessa decisão de hoje, a ampliação da lista de exceções.